Viver no limite financeiro raramente começa como um grande erro. Normalmente começa pequeno, quase invisível, quando cada decisão é ajustada para caber no mês, sem espaço para erro, imprevisto ou descanso mental. Quando todo o dinheiro já tem destino antes mesmo de chegar, a vida passa a funcionar em modo de sobrevivência. Não existe margem para pensar, planejar ou escolher com calma. Apenas reagir ao que aparece. Esse modo de vida cria a sensação constante de urgência. Tudo parece importante demais, tudo precisa ser resolvido agora, porque qualquer atraso, surpresa ou gasto fora do previsto vira um problema maior do que deveria ser. O limite financeiro não é apenas um número na conta bancária. Ele se transforma em um estado mental permanente, onde a cabeça nunca desliga e o corpo vive em alerta constante. Mesmo nos momentos de descanso, a mente continua ocupada. Pensamentos sobre contas, prazos e escolhas passadas surgem sem aviso, roubando a tranquilidade que deveria existir fora das obrigações financeiras. Com o tempo, essa tensão começa a afetar decisões simples. Comprar algo básico vira um dilema interno, não pelo valor em si, mas pelo medo do efeito dominó que aquilo pode causar. Cada escolha passa a carregar um peso emocional desproporcional. Não é mais apenas decidir, é calcular riscos invisíveis, imaginar cenários ruins e tentar evitar qualquer movimento errado. Viver assim consome energia. Energia mental, emocional e até física. É como se uma parte da atenção estivesse sempre presa em um painel de controle financeiro que nunca se apaga. Esse desgaste silencioso faz com que pequenas frustrações pareçam enormes. Um atraso, um aumento de preço ou uma cobrança inesperada geram reações muito mais intensas do que deveriam. Quando não existe margem financeira, não existe margem emocional. Tudo fica mais sensível, mais pesado e mais difícil de lidar, mesmo quando o problema não é grave em si. O custo invisível começa a aparecer nas decisões do dia a dia. Muitas escolhas passam a ser feitas apenas para aliviar a pressão imediata, não para melhorar a situação no longo prazo. É nesse ponto que soluções rápidas parecem atraentes. Parcelar, adiar, empurrar ou ignorar problemas viram um hábito, porque oferecem um alívio temporário, mesmo criando dificuldades futuras. Esse ciclo se repete porque a mente cansada busca descanso, não estratégia. Quando se vive no limite, pensar no longo prazo parece um luxo distante demais. A falta de margem transforma o futuro em algo nebuloso. Não porque ele seja impossível, mas porque não existe espaço mental para inseri-lo com clareza. Sem perceber, a pessoa começa a confundir normalidade com aperto constante. Viver preocupado passa a parecer parte natural da vida adulta, quando na verdade é um sinal de desequilíbrio. O limite financeiro também afeta relacionamentos. Conversas sobre dinheiro viram tensão, silêncios desconfortáveis ou conflitos evitados para não aumentar o estresse existente. Muitas vezes, o problema não é o valor ganho, mas a ausência de respiro. Mesmo rendas razoáveis podem gerar sofrimento quando tudo está comprometido antes do mês começar. A sensação de estar sempre correndo atrás impede qualquer sensação de progresso. Trabalha-se muito, resolve-se problemas, mas nunca parece que algo realmente melhora. Isso gera uma frustração silenciosa, difícil de explicar. Por fora, tudo parece funcionando. Por dentro, existe a sensação constante de estar atrasado em relação à própria vida. Viver no limite também reduz a capacidade de aproveitar coisas simples. Um convite, uma pequena pausa ou um momento espontâneo passam a ser vistos como riscos financeiros. A mente treinada para evitar perdas deixa de buscar oportunidades. O medo de errar se torna maior do que a vontade de melhorar. Com o tempo, esse estado afeta a autoestima. A pessoa começa a se culpar, acreditando que o problema é falta de disciplina ou esforço, ignorando o impacto estrutural da pressão constante. O custo invisível aparece na saúde. Ansiedade, insônia e cansaço frequente não surgem do nada, mas da soma de preocupações não resolvidas. Mesmo sem grandes dívidas, viver no limite cria a sensação de fragilidade. Qualquer imprevisto parece capaz de desmontar
toda a estrutura construída com esforço. Essa fragilidade gera insegurança, e insegurança constante corrói a confiança em si mesmo e nas próprias decisões. Quando tudo está no limite, não existe espaço para aprender com calma. Erros financeiros do passado continuam doendo, porque não há margem para corrigi-los sem dor. O cérebro, sob pressão, entra em modo defensivo. Ele prioriza evitar perdas imediatas, mesmo que isso prejudique escolhas mais inteligentes no futuro. Por isso, viver no limite raramente leva a decisões melhores. Leva a decisões necessárias, urgentes e cansadas. O problema é que esse padrão se reforça com o tempo. Quanto mais cansada a mente, menos capacidade de planejamento, criando um ciclo difícil de quebrar. Muitas pessoas acreditam que só precisam ganhar mais para sair desse estado. Mas, sem mudar a relação com margem, o limite apenas sobe de valor. A ausência de reserva não é apenas um problema financeiro. É um problema psicológico, porque elimina a sensação de segurança básica. Segurança não é luxo, é o mínimo necessário para pensar com clareza, decidir melhor e viver com menos medo do amanhã. Quando existe margem, mesmo pequena, as decisões mudam. O corpo relaxa, a mente desacelera e o futuro deixa de parecer uma ameaça constante. O custo invisível de viver no limite é não perceber o quanto isso molda quem você se torna ao longo do tempo. A pessoa mais ansiosa, mais reativa e mais cansada não surgiu do nada. Ela foi construída dia após dia sob pressão financeira contínua. Criar margem não é sobre enriquecer, é sobre reduzir ruído mental, recuperar clareza e devolver à vida um pouco de leveza. Mesmo pequenas mudanças podem quebrar o ciclo. Um espaço mínimo entre renda e gastos já muda completamente a forma como a mente funciona. Esse espaço cria tempo. Tempo para pensar, escolher e errar sem pânico. Com margem, problemas continuam existindo, mas deixam de parecer ameaças gigantescas. Eles passam a ser desafios resolvíveis. A vida financeira deixa de ser uma sequência de incêndios para apagar e passa a ser um sistema mais previsível. Previsibilidade gera calma. Calma gera decisões melhores. Decisões melhores criam resultados mais estáveis. O custo invisível de viver no limite é alto demais para ser ignorado. Ele cobra juros emocionais todos os dias. Reconhecer esse custo é o primeiro passo para mudar a relação com o dinheiro. Não com culpa, mas com consciência. Não se trata de perfeição financeira. Trata-se de criar espaço para respirar, pensar e viver com menos medo. Quando você entende isso, percebe que margem não é sobra inútil, é proteção, clareza e liberdade mental. E quanto mais cedo isso fica claro, menos tempo se perde vivendo em modo de sobrevivência. No fim, sair do limite não é apenas uma decisão financeira, é uma decisão sobre qualidade de vida.